Estamos começando o programa Check-in de hoje. Vamos entrevistar Fernando Antônio, natural de Santa Cruz do Sul, mas atualmente mora em Lajeado e sozinha fez uma viagem para o Uruguai, mais de 400 quilômetros. Claro que aí a família não queria, em especial o pai, preocupado com ela, diz: filha, desiste, compra uma passagem, vai de carro, de ônibus. Mas ela não aceitou o conselho, foi de bicicleta para o Uruguai. E hoje vem no programa Check-in contar toda essa história. Estamos agora ao vivo, canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede e também ao vivo pelo Facebook da TV Univates. Você pode fazer a sua pergunta para Fernando Antônio, de 33 anos e que quis com a cidade fazer um desafio, um autoconhecimento, dá para dizer assim? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Prazer em tê-la aqui no programa para contar essa história para nós. Obrigada pelo convite. E por que decidiu ir de bicicleta para uma cidade em especial, para sair do Brasil, inclusive, para o Uruguai? Sim, na verdade eu voltei a pedalar motivada por um casal de ciclistas, né, que estava completando uma volta ao mundo praticamente, depois de 3 anos de pedal e 33 mil quilômetros rodados, e nenhum deles pedalava antes disso. 33 mil quilômetros? Mil quilômetros, isso aí. Então eu pensei, né, poxa, se eles estão pedalando tudo isso sem antes pedalarem, eu poderia começar a usar a bike pelo menos. Certo. E aí, mas sempre com essa ideia, né? Então eu voltei a pedalar finalzinho de 2015, mais ou menos. E aí estava sempre com uma vontade, assim, né, de viajar e tal, mas nunca me articulava, assim, muito bem para isso. E aí, final do ano passado, né, na verdade foi em janeiro desse ano mesmo que eu fiz a viagem, né? E aí eu pensei, eu acho que de repente dá pra pensar em ir agora. Aí eu arrumei, assim, eu organizei a viagem super rápido, na verdade. Foi questão, assim, de 10 dias, mais ou menos. 10 dias? Que eu organizei tudo. Eu tinha mais ou menos já uma ideia de roteiro, né? Já com base em viagens de amigos que tinham feito esse percurso. Então eu já tinha uma noção, assim, dos lugares onde parar, as distâncias a percorrer. E aí comprei o que eu precisava, assim, nem alforjes eu tinha, né? Então preparei um pouco a bike também, né? Me preparei e aí peguei a estrada. E aí a vontade de bike era para ter essa experiência diferente, né? Porque viajar de carro, assim, era algo já que eu fazia com mais frequência, né? Ou com outros meios de transporte. Mas de bicicleta, não? Não, foi a primeira viagem. Agora, Fernanda, quanto tempo você levou se preparando para isso, né? Foram 10 dias para a viagem, de fato, acontecer. Mas, obviamente, deve ter pedalado antes, feito alguns quilômetros antes dessa viagem. Me preparando fisicamente, tu Fisicamente, exatamente. Eu comecei a pedalar no final de 2015, daí no final de 2016, assim, eu completei um primeiro trajeto mais longo, que foi de 100 quilômetros, né? Nunca achei na vida que eu ia pedalar essa distância. E aí eu... Fosse para onde? Não, ali por volta de Santa Cruz do Sul mesmo, né? Que é a minha cidade. Pedalou por ali, 100 quilômetros. Isso. E aí, depois disso, eu conseguia manter, assim, uma frequência de pedal, né? Então, eu pedalava finais de semana e durante a semana também eu conseguia sair 1 ou 2 vezes para pedalar, mas aí eu fazia uns trajetos de 40, 50 quilômetros, mais ou menos, né? Mas pedalar, assim, diariamente, por um período, eu nunca tinha feito, né? Eu fiz a primeira vez na viagem mesmo. Que antes você não tinha, pelas... eu acabava obrigações sempre espaçando tal, mais, os pedais, assim, não mantinha essa frequência. Certo. A preparação física é muito importante, não? Olha, eu não sei dizer, na verdade, porque esse casal, por exemplo, não pedalava antes. Comprou as bicicletas, né, comprou na Holanda, foram para lá, né, pegaram as bikes e saíram pedalando. Então, eu acho que, na verdade, não tem muito, assim, eu acho que o corpo vai se adaptando também, né? Claro que tem que cuidar, se você não pedala, se você não tem um condicionamento físico, não dá para querer sair e fazer 80 quilômetros de repente, né? Uma distância muito, muito longa. Se está muito pesado, por exemplo. Mas se for viável fazer distâncias menores, eu acho que mesmo quem não pratica assim, o ciclismo, né, consegue fazer uma viagem de bicicleta. Eu lembro quando eu comecei a pedalar, daí eu colocava, o guidão estava muito para frente, o banco estava reto, daí alguém me orientou, tu tem que baixar o banco. Para ti também aconteceu isso, né? As orientações? Na verdade, quando eu voltei a pedalar, agora mais recentemente, eu sou tão descoordenada que eu deixava o banco mais baixo para que eu pudesse botar os pés no chão se eu me desequilibrasse. Aí o joelho ficava assim, pedalando com o joelho dobrado. Faz mais esforço para pedalar, claro. É pior, né? E aí eu também não Força tinha, a articulação. A regulagem do guidão não estava certa, então eu sentia bastante dor aqui, né?
Mas aí depois fui me ajeitando, né? Subi um pouquinho o banco e tal. Aí foi mais ou menos no final de 2016 que eu comprei uma bike um pouco melhor também, né? Porque eu pedalava com uma bicicleta super pesada, o que foi muito bom porque me deu um condicionamento físico legal também, né? Ah, gente, não foi de propósito, mas foi bom. Foi bom, porque se a gente pedala com uma bicicleta que exige mais esforço, a hora que a gente troca para uma melhor, a gente sai pedalando muito mais, né? Tanto que eu tinha pedalado 60 quilômetros, eu acho, com essa antiga, assim, no máximo, quase morri. Peguei a outra... E aí pedalei 100 dando risada, assim, então... Barbado, tá muito fácil aqui. Foi tipo isso, assim. Sabe que um amigo nosso, ele gostava muito de bicicleta, sabe? Nunca tinha andado de bicicleta, nunca teve uma bicicleta. Ele comprou uma bicicleta de 18 marchas, e aí ele morava em Cruzeiro e trabalhava em Lajeado. Aí ele veio de bicicleta uma vez, daí disse, rapaz, logo que lançaram 18 marchas. Sim. Dele agora eu tô andando super bem, é quase que nem andar de carro, é muito fácil andar de bicicleta. Andou 2 dias. Aí viu que não é tão fácil assim, né? Só porque tem muita marcha e ela é leve, não significa que é barbada, né? Que vai cansando, né? Eu, nesse pedal ali do Uruguai, eu já, do meio para o fim da viagem, assim, eu subia na bike para começar a pedalar, eu sentia bastante a musculatura, assim, porque vai acumulando, né? Um cansaço, um desgaste como físico. Tu não parou 2 dias para descansar, tu fez todos os dias? Eu fiz todos os dias. Bem, tem muitas fotos, a gente quer aproveitar algumas das fotos para ver agora a foto da Fernanda. E aí a gente volta e pode dizer para nós, inclusive, aonde que foi, aonde que é essa foto que você tirou. Tá bom. Essa aqui, por exemplo, é onde? Essa foi chegando em Punta del Diablo, que foi a primeira parada, né? Então, do Chuí eu pedalei até Punta del Diablo, que foram uns 40 e poucos quilômetros. E aí foi bom também, porque foi o primeiro dia, né? E aí eu cheguei mais... E assim, o que significa aquele painel ali aqui? É a placa da cidade mais cheia de adesivos. Porque passa muito ciclista lá. Não sei se é muito ciclista que passa ali. Passam pessoas que colam adesivos na cola placa. Adesivo? Não Tava escrito Punta del Diablo ali atrás dos adesivos, né? Mas eu tirei foto se eu pudesse enxergar, eu veria que ali era uma Eu tirei foto porque eu achei graça que taparam a informação com adesivos. Vai passar muito pessoa, muita gente, né? Vândalos. É verdade. A próxima foto, vamos ver onde que é. Essa daí é anterior, na verdade é na estação rodoviária do Chuí. Foi quando eu tirei a bike do ônibus e aí botei os alforjes nela e aí eu pensei, bom, agora vamos ver como será a situação, porque também, assim, eu pensei que se eu me sentisse insegura, eu iria de ônibus. Isso me tranquilizou, na verdade. Sim. Porque se eu achasse que eu estava correndo risco, né, de pegar a estrada, porque tem movimento ali de carros, né, no verão e tal. Então, se eu me sentisse desconfortável, assim, com medo, daí eu estava disposta a ir de ônibus mesmo para pegar uma praia e aproveitar e levar a bicicleta no bagageiro. Ou seja, não estava preocupada, eu sou obrigado a fazer esse trajeto, essa viagem toda de bicicleta. Se eu me sentir incomodada, eu pego ônibus. Na verdade, isso me deixou mais tranquila, assim, para seguir, porque eu meio que tirei um peso, assim, né, das costas. Eu pensei, eu vou fazer o que eu me senti tranquila para fazer. Certo, sem uma obrigação de horário, de tempo. Sim. Apesar que você, quando saiu daqui, deixou algum local reservado, não, para hospedagem? As 2 primeiras noites eu deixei reservado o local para ficar, que foi em Punta del Diablo, né, a primeira noite, que eu fiquei numa pousada, e depois no Cabo Polônio também, que eu fui, e aí fiquei num hostel lá. Até o Chuí tu fosse de ônibus? Na verdade, meio que deu certo, assim, eu resolvi rápido, porque eu tinha a formatura de uma prima minha no cassino, e aí os meus pais estavam indo para lá de carro, daí eu iria também na formatura, e eu pensei, poxa, já vou de carona com a bike junto, né? E aí eu peguei o ônibus do cassino para o Chuí, porque senão eu teria que ir de ônibus para Porto Alegre, e aí passar a noite viajando de Porto Alegre até o Chuí. Então seria até mais cansativo, eu acho, para mim essa primeira parte, né, para conseguir chegar no Chuí. Porque a ideia foi justamente pedalar no Uruguai porque lá é muito mais seguro do que aqui, né? Eu nem cogitei a possibilidade de pedalar no Brasil. Por exemplo, poderia ir para a formatura da tua amiga, prima? Prima, Prima, poderia ir de bicicleta? Não. Não, na estrada não. Até poderia, assim, né? Mas eu acho que é mais perigoso pedalar aqui. Perigoso no sentido de acidente mesmo, talvez, sabe? Sim. As estradas são mais desertas, principalmente indo para aquela região lá, né? E passar mais caminhão também.
A tua prima, quando chegou lá na festa dela, e ela viu uma bicicleta, achou que fosse presente para ela, disse, não, eu vou para o Uruguai. Eu nem tirei a bike do carro. Ficou lá dentro. Mas sim, aí que eu avisei a família, né, que eu tava indo, tipo, toda a família praticamente. Aí que você avisou, olha, pessoal, tô indo para o Uruguai. Mas aí quando a minha avó disse que tava tranquilo, assim, ela... A tua avó daí, o teu pai se acalmou? Minha avó achou que tava tranquilo, daí eu disse, não, se a minha avó disse que tá tranquilo, tá tranquilo. Mas teve gente que queria ir junto, não teve? A minha mãe só. A tua mãe? Não, a minha mãe queria ir junto, mas ela não pedala. Aí mas como ia junto? Ela queria pra te cuidar? Não sei, ela queria aprender a pedalar, eu acho, um dia antes. Mas tu falou que o casal da Holanda que não sabia pedalar tinha ido? Tua mãe diz, eu aprendo. Sabia pedalar, só não praticava o ciclismo antes, tua mãe não sabe nem pedalar? Ela tem uma certa dificuldade, assim, de se equilibrar na bicicleta. Se tu teve dificuldade com a coordenação motora, imagina a mãe, né? Bom, a gente vai continuar conversando com a Fernanda Antônio, são muitas fotos lindas, inclusive de uma exposição aqui na Univates, né? Isso, a gente encerrou agora dia 26 de setembro. Antes ela estava em Santa Cruz, né? E aí, sim, na verdade, a exposição reúne fotos de 6 cicloturistas. Então, a gente acabou fazendo uma exposição tanto de fotos quanto de relatos de viagem, né? Tinha uns textos juntos, sim, contando sobre as viagens de cada um. Chamou muita atenção, era bem na entrada aqui do prédio 11, fotos lindíssimas. Né? Mas a gente vai falar mais daqui a pouco. A gente vai dar uma pausa, daqui a pouco a gente volta no programa Check-in falando com a Fernanda Antônio. Ela foi de bicicleta para o Uruguai, sem ter muita experiência. E a família não querendo que ela fosse. Até daqui a pouco. Voltamos com a entrevista com Fernanda Antônio, ela que foi para o Uruguai de bicicleta e antes não tinha nenhuma experiência grande de pedalar. Agora diz que saiu então da festa lá no cassino, pegou o ônibus e foi para o Uruguai. Fui para o Chuí. Para o Chuí. Isso. Quanto tempo de viagem? Eu não lembro, acho que foram umas 3 horas mais ou menos, porque ele vai parando, né, em várias cidades, assim. Nesse período, tu nunca tinha viajado sozinha, né, Fernanda? Eu já tinha viajado sozinha, mas não de bicicleta. Nunca de bicicleta? E aí, quando pegou a bicicleta lá no Chuí, dizia agora? Aí primeiro, eu pensei assim, vou me organizar, né, vou sentir, ver como eu tô. E aí eu fui comprar um chip de celular uruguaio. E do lado da loja do chip tinha uma lojinha de bicicletas, assim, pequenininha. E o dono da loja, um senhor, veio conversar comigo, porque ele viu minha bike com os alforjes e tal, né? E aí eu expliquei para ele o que eu estava querendo fazer, né? E perguntei se ele achava que era tranquilo, né? Seguro. E ele só me recomendou não pedalar à noite, mas por risco de algum carro não me ver e né, me atropelar, não sei. Mas ele falou que em termos assim de segurança, né, assalto ou qualquer tipo de violência, assim, pedalando durante o dia, que eu não tinha com o que me preocupar, porque não é algo que acontece ali no litoral uruguaio, né? Então, eu acabei... Isso também foi bom para me deixar mais segura ainda, né? E aí eu tinha que ir também... Fui até a aduana, né? A imigração lá, carimbar meu passaporte e tal. Então, eu já peguei a Rota 9 e já senti um pouquinho como era, né? Porque são uns 2 quilômetros, mais ou menos, do centro do Chuí até lá. E aí deu tudo certo e eu me senti tranquila e segura e segui viagem. O asfalto é bom, não? O acostamento na Rota 9 do Uruguai é bom. Depois eu peguei a Rota 16, porque aí é a rota que conecta a 9 a 10, né? Daí sim seguir a Rota 10 que vai costeando o litoral uruguaio. Porque a 9, ela vai pelo meio do Uruguai. Ela vai pelo... mais central, assim, né? E a Rota 16 e a 10, elas já não têm acostamento. Então, eu andava na faixa branca, né? E eu levei um espelho retrovisor, que eu acho bem recomendável, né? Nesse tipo de trajeto, assim. Tem 2 tipos. Tem o capacete, mas tem o maiorzinho. Eu usava um que fixa no guidão da bicicleta. Sim. Uma questão de segurança, por ser maior, mais visível também. Porque eu nunca usei esse de capacete, assim. E eu acho ele muito pequenininho, então eu nunca nem experimentei ele. Esse outro ali, eu acho que ele resolve bem também o problema, né? Eu acho que qualquer retrovisor, assim, né, o que a pessoa se sentir mais confortável para utilizar é bem importante. Teve algum tipo de problema durante a viagem, não? Não. Nada? Foi muito tranquilo, assim. Eu fui preparada, na verdade, para se acontecer sem problemas mecânicos com a bicicleta, né? Ia saber trocar o pneu, não? Nem pneu furou. Pneu eu troco, é tranquilo, assim, mas... Aí eu tenho um amigo, a gente tem uns amigos que são muito especiais, né, na vida da gente. Aí tem o Beto, que é mecânico de bicicleta, então eu sempre levo minha bike lá para arrumar com ele. E aí ele disse, Fernanda, eu acho que é maluquice, né? Eu acho que é loucura
tu ir sozinha. Mas já que tu quer ir, eu vou te ajudar, eu vou te dar umas dicas. Tu tem certeza que tu vai, eu vou te ajudar? É, mais ou menos isso, né? Ele acha que é loucura, mas, né, já que não vou conseguir. Vai, então eu vou te ajudar da forma que eu posso. E aí te ensinou a trocar o pneu? Não, o pneu eu já trocava, já sabia arrumar a correia da bike também, se desse algum problema, né? Mas aí ele me explicou mais sobre regulagem de câmbio, me explicou também, se desse algum problema no disco do freio, né? Que o freio é disco. Como soltar a pinça para não ir com a roda trancando, né? Me ensinou a centrar a roda também, se estourasse algum raio. Então ele me deu algumas outras dicas assim que me deixaram muito mais segura também. Acabei não usando nada, né? Agora acho que até já esqueci tudo. Mas assim, no momento lá, né? A sinceridade é algo fundamental. Porque o conhecimento que a gente não utiliza, a gente acaba perdendo, não é verdade? Então acabei não precisando usar, né? Mas eu estava mais tranquila, assim, porque se surgisse algum imprevisto com a bike, algumas soluções ali eu conseguiria resolver, né? Bom, quando pegou, então, o Uruguai, paisagens bonitas, não? Gostou do que viu? Sim. Porque é bom a gente pedalar, mas pedalar um lugar bonito, que chama atenção, diferente do nosso, melhor ainda. Sim. Por isso, inclusive, eu escolhi fazer esse trajeto pela costa mesmo, né? O início ali, que pega a Rota 9, a gente vai vendo mais campos, né? Eventualmente tem algumas lagunas e tal. Então, a paisagem é aquela paisagem bem típica uruguaia, né? Com os campos uruguais e tal. E aí, depois que vai já para a Rota 10, teve um trecho que eu caminhei, que eu pedalei também olhando mais uma paisagem de campo, mas a partir de La Pedreira, mais ou menos, aí eu comecei a pedalar olhando o mar. Então é bem agradável assim também, né? É um campo visual e mar, que né? Muito morro não, subida e descida não? Não, a altimetria assim do pedal ali pela costa do Uruguai é pouca, é bem tranquilo. Bom, tenho dúvidas ainda quanto ao equipamento. Levou celular, GPS, se ainda é necessário GPS, quantos quilômetros rodou. Mas vamos ver mais algumas fotos. Aí pode escrever para nós, porque aí a gente consegue ver a viagem que tu fizeste. Tá bom. Essa aqui é onde? Essa também foi no primeiro dia, indo do Chuí para Punta del Diablo. E aí eu vi essa plaquinha ali, né? Porque tinha um trecho da pista que era para pouso de aeronaves. Aí eu achei engraçado, né? Porque no meio do nada. Tinha bicicleta, né? Na rodovia estavam passando carros ali, mas eventualmente poderia pousar um avião. Então, eventualmente. É uma carreteira intermodal. Intermodal. E o asfalto, ali o acostamento é bom até, né? Sim, ele é bom, assim, não é muito regular, tem alguma coisa de buraco, assim, mas dá tranquilo para pedalar, né? Sim. De speed não sei como seria, mas mountain bike vai tranquilo. Tá. Speed eu acho que também dá tranquilo. Aí foi uma família que eu encontrei no único posto de gasolina que eu me lembro de ter visto entre Chuí e Punta del Diablo também. Era uma família de uruguaios que estava subindo de Montevidéu para o norte do litoral ali. Então... Estavam acampando, não, de bicicleta? Estavam de bike, eu acho que estavam acampando ali, porque tá minha bike mais na frente ali da foto e as bikes deles... Todos eles ali, os 4, né, que eram um casal e 2 filhos, estavam cada um com a sua bike. E ali no meu lado direito, né, mais à esquerda de quem olha a foto, tem um colombiano também que estava com a namorada viajando há uns 2 ou 3 meses e saíram de casa sem data para voltar. Então estavam viajando de bike por aí. 2 meses, 3, sem voltar para casa? Eles estavam há uns 2, 3 meses já na estrada e saíram de casa sem data para voltar. Brigaram com alguém, será? Não, acho que não. Pelo acho amor que só queriam dar uma volta por aí de bike. Essa aqui? Isso é no Forte Santa Teresa, né? A fortaleza ali também que tem, antes de Punta del Diablo. E tem um parque lá, né? Uma antiga fortaleza, bem bonito ali o local para conhecer. Aí já em Punta del Diablo, eu cheguei lá, né, fui até a pousada onde eu ia passar a noite e depois saí para dar uma volta pela praia ali, né? E aí tem essas construções aí mais antigas. Mas a foto é lindíssima, né? Eu peguei um pôr do sol muito bonito, assim. Então foi bem divertido. Aí também no mesmo lugar? Isso. São lugares abandonados. Essas edificações estão desocupadas. Eu até pesquisei, eu não cheguei a perguntar para ninguém lá qual era a utilização delas, né? Cheguei a pesquisar depois, mas não encontrei também. E essa estava na exposição, essa foto, não estava? Isso, essa daí já é no segundo dia, que aí é saindo de Punta del Diablo indo em direção ao Cabo Polônio. Então ali ainda é a Rota 9, né? E ali eu tô perto de uma rótula já que é onde eu pego a Rota 16 depois para ir em direção ao Cabo Polônio.
Daqui a pouco a gente vê mais fotos, até porque a gente possa descrevê-las para nós também. As fotos são muito bonitas, né? De lugares diferentes. Sim. Fez algum curso de fotografia ou... Porque foram fiz... fotos elogiadas pelo Demetrio, inclusive, você vê aqui as tuas fotos. Eu fiz, na verdade, uma disciplina com um professor meu durante a faculdade de arquitetura, que é o César Vieira, que é um amigo muito querido também, e com o Milton Campos, né? Eles dois davam uma disciplina de fotografia aplicada à arquitetura na época. Então foi um semestre, assim, e aí eu comecei a ter mais contato com a fotografia, comprei uma câmera reflex analógica na época, e aí comecei a tirar foto e a gente fazia também saídas fotográficas com eles e mais alguns colegas lá do curso de arquitetura, e aí comecei a praticar mais a fotografia, mas depois disso não fiz mais cursos, assim. Mas hoje a foto, o bom, tu consegue ver na hora, tu consegue melhorar, né? Sim. Analógica, eu tirava a foto e esperava para ver o que tinha tirado depois, né? Até revelar, sim. Né? E as fotos da viagem, essas são todas de celular também. Todas elas? Eu não cheguei a levar a câmera fotográfica. Eu levei uma GoPro, fiz alguns vídeos, Sim. Até agora eu não editei eles. Mas fez vídeos? Fiz uns vídeos também, mas as fotografias, essas que estavam na exposição, inclusive as que vocês estão mostrando hoje, são todas de celular. Uma qualidade muito boa. Uhum. Esse local ali não sabe do que era, porque está abandonado, o que era antigamente? Eu pesquisei, mas eu não identifiquei. Até eu tenho que ir atrás dessa informação para ver o que eram aquelas construções ali, né? Mas são várias construções? São algumas, assim, eu acho que deve ter umas 3 ou 4 ali. Que estão parados. Uhum. Tem mais perguntas? Antes de mandar um abraço para a Suzana Terezinha. Suzana Terezinha Marques está nos assistindo. Um grande abraço a ela, dando risada da nossa conversa, das fotos que está vendo. Um grande abraço. Uhum. Se quiser mandar um recado, pode mandar através do Facebook aqui da TV Univates. Fernanda, o que você levou de equipamentos? Levou GPS, não? Não, eu levei só o celular mesmo. Com o GPS no celular? Com o GPS. Eu usei o Google Maps, na verdade, como navegador, a viagem inteira. E funcionou bem? Funcionou. Uma dica para quem pensa em viajar, Sim. pode utilizar. Eu sempre coloco no Google Maps, tem como selecionar os trajetos para ir de carro, a pé, transporte coletivo, né, enfim, ou de bicicleta. Eu sempre colocava carro para não ter risco de entrar em alguma via na contramão, né, porque se você seleciona lá que vai a pé, aí ele pode te colocar num caminho ali que você vai entrar numa mão errada, né. E funcionou tudo bem, te conduziu legal. Teve um dia, quando eu estava em José Inácio, que o celular perdeu o sinal, assim. Mas eu descobri que era... Aí eu consegui ir numa loja acho que era Antel, a operadora que eu estava utilizando lá. Consegui achar uma loja lá na cidade. E aí ela disse, tem que trocar do SIM 1 pro 2, sabe? Trocar o compartimento ali do chip só, e aí voltou a funcionar. Mas e isso ninguém te deu curso antes de sair do Brasil, né? Senão já ter que entrar na loja. Né? Já para a bicicleta teve? Sim. Agora, quantos quilos pesava a bicicleta e qual é o investimento em toda a viagem? Mas isso depois, vamos dar uma pausa e a gente volta em seguida falando com a Fernanda Antônio, que não pedalava antes, não muito pelo menos, e acabou indo para o Uruguai. E aí, tem próximas viagens marcadas? Daqui a pouco. Voltamos com o programa Check-in de hoje, conversando com Fernanda Antônio. Ela que é natural de Santa Cruz e viajou de bicicleta. E está contando a história para nós. A gente começou o programa, falou do teu pai, mas não entrou em detalhes. Teu pai, inclusive, te mandou um recado, né? Te deu um recado. Olha, se eu te deixar ir viajar, aí ele iria sentir como mesmo? Ele disse que se algo de ruim, se algo de mal acontecesse comigo, ele ia se sentir culpado e não ia se perdoar por ter me deixado ir pegar a estrada de bicicleta. Daí doeu a tua consciência. Foi o que eu tô fazendo? Foi bem difícil, assim, eu estava quase desistindo já da viagem pouco por medo, assim, né, pelo que as pessoas me falavam sempre e me chamavam de louca, né, por estar indo sozinha. Mas isso ali pesou muito, assim, mas aí depois eu fui conversando com ele, né, e aí ele acabou entendendo, que... Convidou algumas pessoas ainda, né, Fernanda, para ir junto? Convidei algumas amigas, assim, uns amigos também que pedalam, mas ninguém foi. No final, tu até pensou, ainda bem que não vão, porque daí eu vou me sentir bem, sozinha. Na verdade, a vontade que eu tinha era de ir sozinha mesmo. Então, quando as pessoas diziam que não podiam, eu, tá, beleza. Tá bom, então, mas convidei. Daí aí dizia pro pai depois, olha pai, eu convidei, mas ninguém quer ir junto. Não tem ninguém para ir. Aí a tua mãe diz, deixa que eu vou. Quem nunca subiu numa bicicleta? Aí diz, não mãe, deixa eu ir sozinha. Uhum. Bom, diz que passou alguns problemas durante a viagem, não? Alguma dificuldade, alguma situação... que te fez pensar ou nada, não teve nada durante o nada, assim, foi muito tranquilo.
Mas porque foi muito bem planejado? Foi coincidência? Não, eu acho que foi sorte, assim, mais sorte do que juízo, talvez, porque eventualmente pode acontecer de furar pneu, estragar alguma coisa na bicicleta, Não né? conseguiu hospedagem, que os não 2 dias tinham hospedagem, local, outros não. Né? Os outros eu fui reservando durante a viagem, então reservava de um dia para o outro, ou no próprio dia, sabe? Mas foi, assim, muito tranquilo. Como tu reservava? Tinha algum aplicativo específico? Eu utilizava o Booking. Cheguei a baixar o Airbnb também e o Warm Showers, que é um couchsurfing para ciclistas. Mas o Warm Showers, eu entrei em contato com uma opção de hospedagem e as pessoas me responderam, 3 meses depois, assim, então... Tá bem atualizado. Então, ali não deu muito certo, né? Mas o Booking foi super tranquilo para reservar hostel, né? E para as pessoas que estão nos assistindo, como faz para ter esse aplicativo? É só baixar pelo, não sei, né, eu uso Android, então vai lá no Google Play, baixa o aplicativo do Booking, Airbnb, e aí acessa tudo e reserva pelo celular, assim, bem tranquilo. É mais barato, não? Mais em conta? Mais fácil? Na verdade, ele vai relacionar várias opções de hospedagem para aquela região. Todos os hotéis, hostels, pousadas que estiverem cadastrados no Booking vão aparecer ali como opções, né? Então, dá para ver onde tem vaga, o valor da noite, né? Então, aí cada pessoa escolhe de acordo com... Com o bolso, o tempo e a qualidade do hotel que ele ficar. Em média, quanto tu gastou por noite? Eu fiquei a maior parte das noites em hostel, então as diárias, como é alta temporada no litoral do Uruguai, né, variavam de mais ou menos 17 a 30 dólares. Mas super barato, hein? Hoje com o dólar no preço que tá, não tanto, né, para ficar em hostel, em quarto compartilhado, banheiro compartilhado, né, então... Em quantas pessoas tu ficou? Dependia, assim, do local. Acho que normalmente era dormitórios para até 6 pessoas. 6 pessoas. E aí tem o banheiro compartilhado, cozinha também, não? Banheiro compartilhado, tem cozinha compartilhada. O hostel é uma opção boa, porque também tem a possibilidade de comprar comida no mercado e preparar na cozinha do hostel. Então, também a alimentação pode se tornar mais barata por isso, né? Sim. Porque as refeições nos restaurantes, né, no litoral do Uruguai também não são muito baratas. Então, às vezes que eu parei assim no restaurante para comer, eu acho que eu gastei em torno de 40, 50 reais, mesmo que o prato fosse um saladão, assim. É mesmo? Ou seja, é caro, não é algo barato. Bem, além mais disso, caro do que aqui, né? Mais caro do que no Brasil, se compara. Porque é litoral e alta temporada, né? Muito turista, então vai ser mais caro. As pousadas são mais caras, então? Sim, pousada aí varia muito, assim, varia muito conforme o padrão do local, né? Sim. Aí tu andava, tu escolhia ou, na verdade... É que a maioria eu fiquei em hostel. Eu fiquei a primeira noite, eu fiquei numa pousada em Punta del Diablo, que até foi recomendação de um outro ciclista que eu conheci virtualmente, assim, né? Não conheço pessoalmente, me deu várias dicas da viagem. Esse que é de São Paulo? Isso. E depois teve uma outra situação também, que daí eu gastei um pouco mais para ficar num hotelzinho flutuante. Hotelzinho flutuante? Que foi em Laguna Garçom, mas ali a opção era ou fazer um camping selvagem, né? Porque não tem camping, é uma parte mais elitizada do litoral uruguaio. Então não tinha opção de hotel barato. Era ou pedalar 100 e poucos quilômetros para passar por ali sem ter que pernoitar, ou gastar um pouco mais para... E ali gastou muito, não? Gastei. Ali foi... E valeu a pena o investimento? Valeu a pena, sim, foi bem divertido. O pessoal, porque assim, o pessoal é muito simples, assim, eu conversei com... Foi legal também porque eu fiquei curiosa pelo hotel, né? E pela proposta de estar numa laguna, de ser flutuante, tem uma estrutura diferente, né? Um projeto diferente. Ele não é luxuoso, assim, né? Mas acaba sendo caro porque, enfim, está numa região que é mais cara. Que tudo é caro. Naturalmente. E aí, eu conversei com o proprietário, ele me contou que o irmão dele, que é o arquiteto que projetou o hotel ali, e aí me contou um pouco sobre como eles chegaram na solução da estrutura e tudo mais, então foi bem legal, assim, também fui super bem recebida. Estrutura com tonéis, não? Cheguei, tem uns tanques que permitem que os dormitórios, assim, flutuem, né? Mas eles tiveram que ter toda uma preocupação também do ponto de vista ambiental, porque a laguna ali é uma área de proteção, né? Então, uma área de preservação ambiental, então o projeto não podia ter nenhum impacto no ecossistema da laguna.
E aí eles tiveram, né, que conseguir resolver várias questões ali técnicas para poder viabilizar o empreendimento. E aí, se eu não me engano, eles falaram que eles investiram ali, construíram toda a infraestrutura e ganharam a concessão de uso aí por 20 anos, eu acho que era. E depois disso, então, provavelmente se abre algo tipo uma licitação para que ou as empresas possam concorrer. Outra pessoa pode utilizar. Assumir, isso aí. Bem, mas quanto que tu pagou a noite ali? Muito caro. Para dormir no hotel flutuante. Sim. Foi, na verdade, assim, ó, eu não senti tanto no bolso porque era em dólares e eu tinha os dólares já guardados há muito tempo, que eu tinha, assim, né, eu tinha comprado a um valor mais baixo. Mas foi tipo, sei lá, $180 por aí. $180, multiplicado por 4? Eu nem devia estar contando isso. Não multiplica por 4, na verdade tem que multiplicar por uns 2, porque foi o que eu paguei aqueles dólares, né? Aquele dinheiro mas que eu tinha. Mas os dólares vale hoje 4. Não, mas na época que eu fui lá não tava nem tava 4. Eu não sei, mas se fosse teu pai, ele ia dizer assim, minha filha, o meu pai é bem italiano, super pão duro, né? E aí a desculpa que eu dei pra ele, eu disse assim, tá todo mundo dizendo que eu quero morrer, que eu vou morrer na viagem. Então eu vou gastar bem. Pelo menos vou dormir bem, né? Uma noite. Por isso que eu não queria contar, que eu tinha que perguntar 3 vezes o valor do hotel. Eu tava desviando, né? Teu pai, me deve uma, hein? Fiz ela gastar. Mas é isso, e eu acho que às vezes, assim, né, em alguns momentos é bom ter um certo desprendimento. E também tu conhecer um hotel flutuante. Eu aproveitei, foi um lugar assim que eu vi, fiquei curiosa, né, por conhecer precisa. E tal, então acabei me permitindo, assim. Se não gasta com isso, vai gastar em outra coisa. E pra mim, tipo, é tranquilo, assim, dormir em hostel, que era o quarto super bagunçado, assim, cheio de areia e tal. Eu durmo em qualquer lugar, não tem frescura. Mas aquele dia dizer, eu me permito. Eu disse, agora eu vou aproveitar, né? Tem que aproveitar sempre onde a gente tá. Então, tem que ser feliz, assim, né? E se é feliz, tá bom. De qualquer forma, não tem muita Vamos ver mais algumas frescura. fotos? E aí tu pode dizer pra nós, tem fotos do hotel, não? Não, nem botou fotos do hotel. Tem uma, eu acho. Tem uma? Então, vamos ver algumas fotos. Não sei, isso aí Olha que paisagem mais linda. Uruguai, eu acho que é indo para Cabo Polônio essa daí. Agora eu já nem sei mais. Não vê o fim, né? Tem uma laguna lá no fundo, ó. Tá vendo que tem uma linha assim no horizonte entre o céu e o campo? Que lugar bem lindo mesmo. Oi, a próxima foto. Aí também tem esses campos de palmeiras, né? E ali tinha umas ovelhinhas junto das palmeiras. Sim, que tem criação de gado, muita ovelha. Carne no Uruguai também é muito famosa, né? Não sei. Sim. Sim, é famosa. Acredita em mim. Aí é no farol do Cabo Polônio. Então também foi um momento legal, assim, porque eu já conhecia o Cabo Polônio, mas tinha curiosidade de passar uma noite lá. E aí cheguei lá nesse dia, subi no farol. Aí o rapaz lá, que era um jovem que cuidava do farol, ainda me convidou para acender o farol com ele, aí foi bem divertido. Acendeu aí eu esperei o farol. Até hoje funciona o farol? Sim, funciona, ele é utilizado, sim. Vamos ver a outra foto, daí a gente pode ir. Essa daí já é depois, então é entre La Paloma e Laguna Garçom, que é esse lugar aí do hotel, né? Sim. E aí, nesse... Mas aqui não tem asfalto, né? Nesse momento aí eu peguei um trecho que era estrada de chão, que é como se fosse uma continuação da Rota 10, que é essa rota que vai pelo Uruguai, né? A outra alternativa teria sido voltar para a Rota 9. E aí eu acabei seguindo por aí também por dica desse ciclista paulista, né? Que me deu várias dicas da viagem. Porque ele disse, vai por ali e na laguna tem uns pescadores que podem fazer a travessia de barco. Então eu acabei optando por seguir por esse trecho ali. Mas não te deu medo quando caminhou ali todo esse trajeto sozinha, no meio do nada? Ele é bem mais deserto, assim, mas não cheguei a sentir medo. E aí a bike atravessando a laguna, ali de chapéu atrás está o seu Pepe Lobato, que é um pescador lá, uma figura muito querida da região, ativista também, né? Cuida aí dos interesses ambientais de proteção da laguna. E aí ele foi conversando bastante comigo, aí também é na laguna, né? Um cara super simples, assim, muito sábio, né? Muito gente boa, ele foi muito legal ter conhecido ele. Preocupado com o meio ambiente. Também. Esse aí, ó, é o hotel. Esse é o hotel. $180. Tu ficou num daqueles quartos ali. Fiquei, eu tinha uma casinha dessas aí pra mim. Ainda deu chuva, olha, eu peguei um pôr do sol, valeu a pena. Valeu a pena. Bom, a gente vai dar uma pausa depois dessa foto, porque a gente
vai voltar em seguida mostrando mais fotos. Mas valeu a pena, realmente um lugar muito bonito, né? Ali passou um dia daí. Uma noite, Uma noite, aí de manhã logo. Que horas você saía geralmente? Normalmente umas 10 da manhã. Por que tão tarde? Às vezes eu saía 11, meio-dia. Porque até comer, arrumar as coisas todas, aí que eu saía. Não, tu tava viajando sozinha e conseguia sair ao meio-dia da Sim, e olha que eu sou uma pessoa de hábitos assim, né? De acordar cedo, fazer as coisas cedo. Percebido. Mas todos os dias ou quase os dias saía próximo às 11 horas? Não é mais quente nesse horário? É mais quente, só que nos lugares que eu ficava assim, hotel e tal, já era tudo mais tarde, né? Café da manhã. Então eu já demorava para tomar o café da manhã, daí tipo... ia me enrolando, assim, aí tinha que arrumar as coisas na bike, daí eu queria às vezes dar uma volta, passear pelo lugar e tal, ainda mais um pouco de manhã, aí eu acabava saindo para pedalar no pior horário. Uma mulher, se fosse duas, saía às 3 da tarde. Tô brincando. Boa. A gente volta daqui a pouco conversando um pouco mais com a Fernanda Antônio sobre essas viagens, fotos lindíssimas da viagem que fez de bicicleta. Voltamos com o programa Check-in de hoje, conversando com Fernanda Antônio, essa moça simpática que resolveu sair de bicicleta sozinha, sem muita experiência antes. Agora já está até dando palestras, tomando café e contando a sua história. Isso aí. Não estou enganado, né? Nós esteve em Florianópolis contando a história? Sim. E foi bom, Na semana passada, no feriado. Foi bem divertido, assim, foi uma experiência boa. É sempre bom essa troca, né? Porque assim como eu comecei a pedalar por ouvir o relato de um casal de ciclistas, eu acho que é legal também conseguir compartilhar essa experiência, né? Porque mais pessoas acabam se incentivando a de repente, viajar de bike. É uma vontade que muitas pessoas talvez tenham e não se encorajam aí. Então, quando vê que alguém já foi, que foi tranquilo, né? Que é possível, acaba muitas vezes se motivando aí também. Mandar um abraço para o Manuel Bender. Manuel Bender que está nos assistindo. Um grande abraço, obrigado pela companhia. Diz olá. Olá, Manuel. Obrigado pela audiência. Agora, esse projeto todo que você fez, que pensou, né, meditou, escolheu um lugar seguro, foram 7 dias pedalando, né? Isso. E aí, mas o tempo todo de férias era mais, né? O resto, como é que você fez? Era um pouco mais. Não, a viagem, na verdade, essa para o Uruguai, né? Foram 7 dias de pedal. E depois eu peguei um ônibus, fui para a Colônia do Sacramento, passei uma noite lá e já voltei para Montevidéu no dia seguinte e depois voltei para Porto Alegre de ônibus e aí depois de Porto Alegre Santa Cruz. Então eu fiz uma peregrinação de ônibus para voltar para casa também. Sim. Mas por que você foi até a Colônia do Sacramento daí ainda? Porque queria conhecer e era muito distante? Eu já conhecia também. Acabei indo de ônibus porque eram 180 quilômetros entre Montevidéu e Colônia. E aí também é um trajeto assim que eu ia ver muito campo, né, de novo, então... E já tinha visto? Já tinha visto o suficiente, eu acho. Chega. E aí também eu ia acabar levando mais tempo, acho que eu já estava mais cansada, né, final de viagem, e aí a distância a percorrer era tipo o dobro, né, mais do que o dobro do que eu estava percorrendo todos os dias anteriores. Então achei que ia ser muito desgastante, ou talvez eu ia ter que arrumar algum lugar para ficar no caminho, e não tem muitas opções, né? É mais limitado. Então, e para ser uma mulher, pode ser mais perigoso também, né? Não sei, mas acabei resolvendo ir de ônibus também porque eu já não tinha mais muito tempo de viagem, né? Eu tinha que retornar, já estava no final das férias. Foi muito aconselhado por amigos, familiares de não ir. Não te arrepende de ter ido? Não, nem um pouco. Na verdade, está orgulhosa, né? Porque conseguiu te descobrir. A viagem era para te conhecer, né? Os limites, falou antes, né? Uhum. Conhecer dos teus medos, enfrentar teus medos, ver como tu iria te sair sozinha. Sim. E o que achou disso? Como é que foi? Não tive que enfrentar muitos medos. Foi muito tranquilo? Foi muito tranquilo, sim, mas eu acho que essas viagens são, assim, quando a gente quer fazer, né? É importante porque a gente consegue se reconectar um pouco né? Eu consegui me reconectar comigo mesma um pouco. Sim. E aí a gente vai vendo também, poxa, eu passei esse período ali com tão poucas coisas, né, na minha bike, então eu fui super leve, assim, de bagagem, né? E de espírito também. Então a gente vai vendo que na vida, às vezes, a gente precisa muito menos do que a gente acha, né? Hoje vem a frase interessante que diz que a gente nasce sem nada, né? Uhum. Mas morre também sem nada. Né? Isso. E a gente ficava o tempo todo brigando por coisas, né? Uhum, é verdade.
E aí um passeio de bicicleta tão maravilhoso. A gente vai vendo, assim, né? Acho que simplifica algumas coisas, assim, mostra, na verdade, que viver de forma mais simples é muito bom também. Então, tem isso, né? Hoje, alguém que está nos assistindo e pensa em viajar de bicicleta, quanto que ele vai gastar em média, assim, para ter uma bicicleta mais ou menos e ter os equipamentos, né? Porque tem bicicleta de... Achei que tu ia perguntar da hospedagem de novo. Não, hospedagem não. Depois, eu vou mandar um abraço pro Joanei. Meu pai. Teu pai e a dona Terezinha. Minha mãe. Diz que todo mundo falou, tu nunca falou o preço da hospedagem. Falou aqui, né? Então... Agora me lasquei. Vitória... Mas assim, a bicicleta depende muito, porque tem um amigo meu, não sei se ele já não veio aqui, o Carlos Killing, que ele ele quer fazer esse mesmo trajeto agora em novembro com uma bicicleta super simples. Que é uma bicicleta de, sei lá, da década de 90. É uma das primeiras bicicletas que ele teve, né? Eu acho que ele sim. Ele tem até hoje e tal. Eu conheço a bicicleta. Então, assim, dá para fazer com uma bike mais simples, né? Inclusive, às vezes, se surgirem problemas numa bicicleta mais simples, vai ser mais fácil de resolver, né? Só que, claro, tu vai cansar mais ou vai ter que pedalar menos por dia, depende muito, né? A minha bicicleta, eu comprei final de 2016, mais ou menos, estou com ela até hoje e não pretendo me desfazer dela tão cedo, né? E dá para comprar uma bike, inclusive usada, que tem muita gente que compra, daí não utiliza e já vende, e né, já é possível comprar então por um preço mais baixo. Mas a média de uma bicicleta é uns 2.000, né? Depende, assim, tipo 4, 5 agora, com o dólar também né, o preço vai aumentando um pouco, porque tem muitos que vêm importados. Mas assim, depende, né? Muito do espírito da pessoa. Dá para ir, que nem essa família ali que estava subindo o litoral uruguaio, estava pedalando com umas bicicletas super simples, pesadas. Tem um amigo meu que foi com uma bicicleta fixa. Fez esse mesmo trajeto que eu, do Chuí a Montevidéu. O que é uma bicicleta fixa? É uma bicicleta que não tem marcha e nem freio, né? Acho que o freio dela é tipo torpedo para trás. Torpedo para trás. Não tenho certeza disso das bikes fixas, mas eu acho que sim. Também. Se você não sabe, freio, não sei. Pesquise. Pesquise, isso porque aí. Porque eu não pesquisei. Pesquise você, pois eu não pesquisei. Mas é uma bicicleta que não, ele brinca, né, que ele tinha 2 marchas só, sentado ou em pé. Só que aí com o peso dos alforjes na bicicleta, quando ele levantava para pedalar, a bicicleta se desestabilizava muito. Então teve trechos que ele precisou empurrar a bike, né, porque não conseguia manter pedalando, mas dá, né? Tendo vontade, vai com qualquer bicicleta, vai com uma barra circular. Exato. Teve pessoas que participou de Audax 300 quilômetros, o Bagatini, que é de Lajado, com uma barra circular. Conhece o Bagatini? Pois é, não conheço ele, mas tem o Udo de Veracruz, que é o mesmo estilo, assim, também. Acho que os dois ali são páreo duro. Parelho, assim, páreo duro. Vamos ver mais umas fotos, que são tantas fotos bonitas que a gente tem que mostrar as fotos tiradas por Fernando Antônio nessa viagem. Essa aí foi chegando em Punta del Este. Aí já muda bastante o cenário, né? Porque antes era aquela paisagem mais de litoral, uma arquitetura mais característica ali, né? Edificações pequenas, e aí chega em Punta del Este, esse monte de edifício grande, as avenidas também mais generosas. Muito descampado, de repente chega a um lugar assim, né? Isso aí, muda bastante. Ali é aquela estátua, né, dos dedos que tem lá na praia de Montevidéu. De Punta del Este, né? Punta del Este. Aí é na Marina, ali no porto, né, Essa também estava na exposição aqui, na Univates, não é? Tava, nem lembro. Estava sim. Pode ser que sim. Aí é a Casa Pueblo, que também é uma edificação de um artista uruguaio, né, que ele foi meio que... é uma edificação que foi meio que autoconstruída por ele, alguns amigos, pescadores ali da região. E aí tem um hotel, tem restaurante... tem acho que galeria de artes também ali, né? Tem alguns usos assim mais culturais. Montevidéu. Isso é em Punta Balena. Punta Balena. Isso, que é um pouquinho mais para baixo de Punta del Este. Aí é uma igreja, que é a Igreja do Cristo Obreiro, que muito fica em Atlântida. Ela é de autoria de um arquiteto uruguaio muito conhecido, que é o Eladio Dieste, e ele trabalha, né, muito bem com essa técnica construtiva aí, que é de alvenaria armada. E isso ali parece uma escada pendurada? Não, na frente ali é um detalhe que ele faz com como se fosse, ele sobe a alvenaria inclinada e tem umas peças de mármore, então entra uma iluminação assim também na igreja, é bem interessante. Para
Para você que é arquiteta, né? Eu fui lá conhecer, fui para Atlântida, né? Desviei a rota especialmente para visitar a igreja. Valeu a pena? Valeu, até cheguei lá, estava fechada, daí ainda consegui que abrissem a igreja para mim. Também sendo ao meio-dia, né? Esses lugares tem que pedir para abrir. Cheguei ao meio-dia mesmo, estava fechada. Ao meio-dia, viu? Eu sei das atrapalhando o pessoal, né? Aí, já chegando em Montevidéu, então é super tranquilo, assim, o final do trajeto eu peguei uma rambla desde uma praia que se chama El Pinar e fui por essa rambla, dá uns 30 e poucos quilômetros até Montevidéu, assim, então vai costeando, né, o oceano. E aí foi a chegada, então, né, ali já é a skyline de Montevidéu mesmo. Muito bonito. Isso aqui também, ó. Chegando, andando na rambla, na maior, né? Não tava não tô cansada. E aqui jogou um vôleizinho, curtiu uma praia. Só escorei a bike ali e tirei uma foto. Mas nem deu tempo de parar, não? Para tomar banho de mar, assim? Em Montevidéu, não, mas nas outras paradas, assim, sempre chegava, largava a bike, né, no lugar que eu ia ficar e depois ia pegar uma praia. Deu para aproveitar bastante também. Essa era a ideia da viagem, né? Por isso também fazer trajetos não tão longos, por questão de segurança, né, e também para poder aproveitar. Essa daí é em Colônia do Sacramento, que daí já a bike até tá sem os alforjes, porque tava no hostel e aí eu fui dar uma volta à noite, né? E ali é a parte do porto também de Colônia, que é bem bonitinha a cidade, né? Então, aí também em Colônia... Então, a bicicleta é da frente, né? Essa ali não foi fazer viagem. A outra tava ali só de decoração num bar que tava dando desconto para quem fosse até o bar de bicicleta. É mesmo? 10%. Achei que eles podiam dar um desconto maior, né? E aí, mas era um lugar mais caro para dar 10% de desconto? Não, era um lugar assim com um preço padrão. Para de querer achar que uma noite na vida que eu paguei mais para um hotel caro, que eu tive que te contar ainda. E agora... fica aí fazendo... E aí agora tá perdida. Tirando sarro, agora eu me ferrei. Se deu mal. Aí também é em Colônia, mas aí já é no dia seguinte, né, de manhã, que eu saí também para dar uma volta. Também é um lugar bonito. E aí a bandeira? E aí é na rodoviária já de Colônia, voltando para Montevidéu. Aí eu achei uma bandeira lá, um uruguaio estava com a bandeira no carro e eu disse, me vende essa bandeira aí. Daí ele me vendeu por quase nada. Quase te deu. Para não incomodar ele. E aí em Montevidéu eu cheguei de volta lá no terminal rodoviário e aí pensei, né, tenho 3 horas ainda para esperar até o horário do ônibus, vou dar mais uma volta de bike. Aí tinha um grupo de ciclistas e aí eles estavam passando no outro sentido da avenida e me chamaram assim, vem. E aí eu fui dar uma volta com eles, conversei um pouco. Então eles fazem parte da Massa Crítica, né, que é o movimento de ciclistas lá de Montevidéu. Essa aí é de novo em Cabo Polônio, que aí mostra bem essa arquitetura mais pitoresca lá, né, do lugar. Isso aí também é Cabo Polônio. Tá, mas isso aqui é uma casa... É uma casa que, eu não sei se está utilizada essa dali ou se eles mantêm ela lá mais... Essa aqui também tem uma... Dessa casa tinha uma foto, né, na exposição, essa foto aí tava. Essa aí, né? Essa tava. Também é uma exposição muito bonita. Ali tem um rochedo também, né, lá junto do farol, e aí tem esses lobos marinhos aí. Esse aí é o farol. Que tu acendeu. No Cabo Polônio. Que legal aqui. Que história legal. Bom, as fotos, quem quiser ver mais fotos, essa aqui também é lindíssima, né? Todas fotos muito bonitas. Sim. Tem um local que as pessoas podem ver essas fotos, não? Olha, tem no algumas, Facebook, no Face eu postei muito pouco. Tem no meu Instagram, talvez, que é Fe_Antônio. Fe_Antônio. Antônio. Este é o... Bom, Fernando, nós queremos agradecer muito a tua presença. Obrigado por... Eu que agradeço o convite. Não, nós agradecemos a tua presença, porque esse programa é justamente para isso, que a gente consiga ver histórias. Algumas, quem viaja de carro, eu prefiro viajar de carro. Alguns foram viajar de Kombi, que a gente trouxe, foram para a Patagônia, foram para Machu Picchu, né? Outros fizeram cruzeiro, foram de avião, alguns de bicicleta, né? Então, qual que é o meu desejo? O que essa entrevista pode incentivar, encorajar outras pessoas a fazerem também. E não tem dúvida de que a tua entrevista fez com que outras pessoas também pensassem em sair de casa. Sim, né? Pensassem em fazer algo diferente. Então, muito obrigado pela tua presença. Obrigada, eu que agradeço. Fernando Antônio, a nossa entrevistada de hoje, que foi para o Uruguai de bicicleta e hoje continua viajando. Com a última pergunta é saber, a tua próxima viagem é para onde? Não sei. Ainda não planejou nada? Ainda não.
Mas tenho várias vontades, assim, né, de lugares para conhecer, tanto de bicicleta quanto com outros meios de transporte. Também, né? Não vai só andar de bicicleta. Mas agora acho que eu vou viajar ali para Colinas, que tá mais fácil. Colinas, inclusive, tem ido, né? Para Colinas, imigrantes, pessoas utilizam bastante lá. Vou conhecer a região aqui, essa é a próxima viagem. Não tem hotel flutuante em Colinas. Não tem problema. Muito obrigado, essa é a Fernando Antônio. O programa Check-in fica por aqui. Obrigado pela audiência de todos vocês. O programa estará compartilhado também no Facebook, no YouTube. E na semana que vem a gente volta com mais um programa, com mais uma pessoa que viajou pelo Brasil e pelo mundo, contando a sua história.